Sejam muito bem-vindos ao canal Léo Hades Plays. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o Leonardo Hades. Depois de muito tempo, finalmente eu tô começando aqui, mostrando esse restaurante de luxo, uma estação de trem, de metrô que interliga toda uma cidade e que chega dentro dela mesmo ainda tem um candy shop. Em cima ainda tem um palco de show e um canal iluminado que liga a uma torre flutuante, que futuramente terá muitas coisas em torno dela, e várias estações de metrô que interligam toda uma cidade. Essa é Rock Ridge, uma imensa e insana construção gigantesca. Bom, primeiramente vamos pousar aqui e andar um pouquinho aqui para dentro da cidade. Vocês já tiveram um visual um pouquinho aí de cima, já viram um pouco dessa cidade. E aqui nós estamos andando, desse lado de cá, que eu mostrei agora para vocês, tem a fábrica. A fábrica que constrói várias coisas. Isso aqui sobe para um segundo andar que tem todo o estoque de coisas. Aqui fica a entrada do canal iluminado, que eu vou mostrar para vocês. Inspirado muito no jogo do Mario Kart. Todo mundo já deve ter jogado um dia. Essas setinhas indicam alguma coisa? Sim, indicam que você vai entrar para uma estação de metrô, que vou mostrar também. Essa ponte fica no meio de toda a cidade que interliga um lado ao outro do Poké Shop. E de onde você tira todas as moedas que você vai pagar esse jogo inteiro, né? Como é que você vai comprar as coisas desse jogo? É isso aí. Vamos subir e começar um pouco mostrando para vocês, primeiramente, um restaurante de luxo. Vamos entrar agora para um mundo totalmente diferente de Rock Ridge que está ali fora, para relaxar um pouco. Vamos relaxar primeiro para depois começar. Vamos jantar primeiro para depois pegar o impulso aí para vocês. Peguem um lanche, porque vai ser uma viagem bastante longa, viu? 24 minutos mostrando. Esse é o restaurante de luxo. Tem dois steps. Tem o step mais baixo, a parte de baixo, o andar mais baixo, um andar um pouquinho mais alto. Ali você tem, nessa parede, você tem uma foto do Eve, que você pode colocar alguma coisa sempre na frente, tá? Você descobrir tempos depois. Tem coisas que você consegue, tem coisas que não. Essa é uma outra parte, uma parte de jantar, que tem uns talheres, as coisinhas mais bonitinhas, uns lustres um pouco mais rebuscados e tal, aquele chique que você vê. Em frente a gente já tem o show. Esse é aquele show que você constrói. Só que eu dei uma outra cara, eu dei um remanejamento nele, deixei ele mais bonito, com cascata de lava, foi um inferno para colocar, que queimava tudo, e essas entradas com essas estátuas do Magby, que você liga e acende. Eu odeio deixar a porta aberta, gente, só por acaso. Bom, vamos descer aqui. Vamos descer aqui pela cidade e vamos entrar aqui, se lembra deixa eu abrir isso aqui, que isso aqui também dá na minha estação de trem. Mas é um meio mais rápido. Um meio mais longo e bonito de entrar é nessa daqui que eu fiz com essas pedras. Eu não fiz essas pedras, eu catei na natureza mesmo essas pedras. Somente com os bonecos que você tem que ver. Um boneco da Arcanine, outro boneco que você pega essas pedras prontas. Esse aqui é o banheiro. A minha cabeça ficou na frente. Mas tem um vaso ali. Tem um vaso ali. Tem 2 vasos ali e 3 vasos ali. E tem uma luz que acende isso tudo aí. Esse é um banheiro. Cada ralinho desse aí é uma eletricidade. É um transmissor que joga eletricidade para todos os lados. E embaixo desse daqui tem uma estação de transmissão. Daquelas grandes que você coloca lenha, tá? Que queima lenha. Esse é o primeiro candy shop que a gente tem na primeira parte da estação de metrô. Desse lado tem onde fica a Clefairy, que ela vende essas coisas. Esse lado todo, essa divisória, eu fiz com aquelas janelas inclinadas, mas você tem que colocar numa posição que você consiga ver essas janelas inclinadas, tá? Vamos primeiro pegar o metrô para ir para o segundo candy shop.
um candy shop, mas é uma loja, entre aspas, uma loja de souvenir. Mas eu chamei de segundo candy shop. Bom, a gente desce aqui e a gente já entra na parte do candy shop. A parte do shopping, que vai levar, que tem um elevador lá em frente, que leva na parte superior da montanha, lá no topo da montanha, onde tem a pirâmide do Moltres. Aquela pirâmide que você faz nos jogos e tal, que você encontra os pássaros. Aí eu fiz a pirâmide dele lá em cima. Tô mostrando aqui a parte de fora, coloquei um letreiro na parte de fora, e o trem ele passa por baixo dessa parte aqui, certo? Esse letreiro futuramente eu ainda vou colocar, vou escrever coisas, mas primeiro só coloquei uma foto para ficar bonitinho para vocês verem também. Você vê as luzes, a parte de eletricidade, elas estão todas nessas partes aí. Você vê que algumas partes elas estão desligadas porque preciso equilibrar depois melhor essa parte de iluminação, que é muito difícil fazer, gente. Algumas partes vocês vão ver que estão não iluminadas por causa disso. Dentro da estação você pode acessar todas as diferentes linhas por dentro da estação. Lembrando que todos esses ralos aí são parte de eletricidade. E aqui agora a gente vai para o canal iluminado. Agora, aqui a gente entra no canal iluminado e só agora relaxem e apreciem a vista. Bom, a gente chega aqui no fundo e nessa parte a gente sobe e vai pegar um outro elevador que vai levar ao topo da torre suspensa no ar. Chegando aqui você pode saltar já diretamente da torre e você consegue enxergar ela toda. Ela vai ser toda branca, ela é toda branca com detalhes de dourado. Então você usa muito limestone e pedra dourada para fazer isso daqui. Tá vendo? E na lateral eu fiz aquela decoração que eu já tinha feito dentro do Candy Shop, que vocês tinham visto anteriormente. É lindo, e você consegue ver a cidade toda daqui. Essa é a minha primeira ideia, tá? Ela não tá totalmente feita, só tá a torre em si feita, mas eu vou colocar coisas em volta dela. Então eu vou colocar casas em volta dela. Aonde? Não sei, ainda tô pensando. Então, se vocês quiserem, deixem nos comentários ideias. Tá vendo aquela barra lá no fundo? Aquela barra no fundo é o limite da cidade, onde é que eu posso chegar. Então, eu posso fazer um círculo até lá, certo? Então, provavelmente, eu devo começar a fazer minha construção de lá pra cá. Bom, voltando, eu vou pegar aqui de volta o caminho, enquanto eu falo para vocês as minhas ideias. Então essa é a primeira ideia. Depois eu gostaria que vocês colocassem no comentário qual que vocês gostariam que eu fizesse. Essa parte iluminada toda em volta da torre, na parte de cima, essa é a minha primeira. Ou o caminho que liga a pirâmide ao museu, ou a parte de baixo do museu, que seriam vários shoppings. Você lembra que eu falei para vocês? Ó, toda a parte de baixo leva a outra estação de trem, que é a estação de metrô. Então a gente vai pegar, essa é a terceira estação, é a terceira linha, que vai passar por uma coisa super linda que eu fiz, que eu achei lindíssimo. Essa parte aí, toda de gelo. Que vai chegar à estação de, teoricamente, trem na parte de fora. E são todas as estações que ficam do lado de fora. Aí você salta aqui, você pode saltar aqui, ainda não fiz nada nessa estação de trem, mas quando eu fizer, também vou postar para vocês verem como é que vai ficar. Tá vendo? Toda essa parte já está decorada, essa parte externa. Eu fiz toda a estrutura para depois eu fazer toda a decoração. Eu pensei em toda a estrutura, então toda a estrutura de Rocky Ridge, ela está pronta. Agora falta fazer todas as partes de decoração. Por isso eu quero a ajuda de vocês, qual que vocês gostariam que eu fizesse. Essa daqui vai ser bem mais simples, essa estação aqui de trem, porque ela já está pronta. Ela foi inspirada na estação de Campos de Jordão. Totalmente inspirada. Se vocês colocarem lá no YouTube e procurarem Campos de Jordão, estação de trem, vocês vão aparecer muito parecida essa daqui. Foi onde eu me inspirei para fazer essa estação de trem aqui. Então, na verdade, tudo foi muito inspirado em várias coisas. Como esse monte também, com essas colunas também, que vocês vão ver também, que eu vou mostrar para vocês de cima para baixo.
Também foi meio que inspirado, tipo, a ideia da Grécia e Cavaleiros do Zodíaco ao mesmo tempo. Isso muda tudo dentro da minha cabeça, entra tudo dentro da minha cabeça e vai formando isso. Bom, agora vamos subir e vamos pegar o caminho para chegar na pirâmide do Moltres, que fica lá na parte superior dessa montanha que eu falei. Essa é uma estaçãozinha menor, você pode saltar, você pode ir de escada para chegar na pirâmide do Moltres. E aqui vamos embora, vamos subir. Olha a Bliss ali fora, gente. Prestem atenção nisso aí, que foi sensacional. A Bliss está subindo, ela está pegando o teleférico que liga a pirâmide ao outro lado para descer a montanha onde ela mora. Na hora que eu subir, ela vai... Você viu que ela estava pegando lá? Olha, na hora que eu subir, ela vai estar passando por mim. Maravilhoso isso. Isso foi incrível. E vocês viram lá no fundo a pirâmide, a torre, é lá em cima que eu quero fazer as coisas em volta dela, com várias cores, porque ela é colorido. Bom, aqui é a parte de cima onde tem a pirâmide, né? Que teoricamente eu coloquei como se fosse um ponto turístico, certo? E aqui é uma das casas superiores que tem, essa é a única que tem piscina, tem jacuzzi, é como se fosse um mini hotel para ficar perto da pirâmide. Essa é a casa do Metagross, certo? É a casa do Metagross, onde eu coloquei, onde ele faz papel. E aqui é toda a parte de cima já da pirâmide, já toda construída. E ali, tá vendo a estação de trem? E aqui, de frente, tá vendo? Ó, tem um elevador. Você lembra aquele candy shop, aquele segundo candy shop, que era uma loja de souvenir? Chega aqui. Não havia necessidade de eu mostrar. Ficar entrar elevador e sair de elevador. Mas é legal que você sobe e você chega aqui, só pra vocês terem uma ideia. A pirâmide do Moltres é a normal, não mexi nada por dentro por enquanto, só mexi nessa parte de fora, fiz a estrutura como vocês estão vendo. As estruturas demoram muito a fazer. Vamos descer aqui um pouquinho para vocês verem como que é essa descida. Eu fiz toda com essas colunas meio gregas, meio uma ideia Cavaleiro Zodíaco, Atenas, eu chego lá na Atenas, que é a pirâmide, não sei o quê. Aqui é uma outra casa de Sagitário. Mentira, gente. É uma casa comum. Tá? Minha primeira é a casa de Touro. Só que não. É a casa do pessoal que corta coisas pra mim, certo? Bom, descendo aqui do lado, o pessoal tá brincando aí. Ah, que lindo, vocês brincando. Ah, essa era do evento, você lembra, né? Lembra esse bicho do evento, né? Pois é. Roxo. Aqui, aí, ó, tá vendo? Outra estação. Isso vai levar a parte que eu não quebrei dentro, que eu queria manter essa parte de dentro. E novamente tem outro caminho que vai chegar do lado a parte iluminada. A gente tem duas casas de Pokémon ali. Bom, vamos ver de cima como é que é isso aí? Sobe. Então, olhando, você tem essa visão, olha, tá vendo? Ó? Uma grande imagem, a pirâmide lá no fundo, tem várias casas, ó, 1, 2, 3, 4 casas. Futuramente eu vou colocar onde tem essa parte preta, ali perto do lado da cascata de lava, eu vou colocar outra casa também. E aqui na parte de cima eu vou colocar a Vitória Regia. Aí eu queria saber de vocês. Ou eu faço a parte lá dos balões, da parte lá de cima das casas, do lado daquela torre que eu mostrei pra vocês. Ou eu faço essa parte toda de baixo aí dessa pirâmide, que vai ser um grande shopping. Eu já tenho ideia de que eu quero fazer. E esse é o outro lado da pirâmide também, ó. Onde você olha a pirâmide de longe. E você tem uma subida do lado dessa última casa, pelo lado de trás também. Você lembra aquela última estaçãozinha de trem lá embaixo? Pequenininha? Era essa. Certo? Aí você vê isso tudo de cima. Tem uma ponte ali do lado para você ver a cascata de lava, certo? E essa casa imensa aí que vocês estão vendo com essa parte metálica aí, que são aqueles cristais. Vou fazer outras partes de casa ali também. Já tá planejado, isso já tá planejado, já tá montado. Eu só tenho que decorar, fazer, pegar pedra, escolher tipo de tijolo, escolher tipo de pedra que eu vou fazer, mas eu vou fazer também, certo? Ali, ó, vocês já estão vendo, ó, toda a estrutura das casas, todas montadas ali, o córrego
descendo, a estrutura de escada montada, e onde ficava essa parte de trás de colheita de plantas, né? Aqui é onde eu colho todas as plantas para fazer comida, para ter energia para fazer as coisas, tá vendo? Mas tem as outras casas aí. Então eu vou fazer várias coisas aí. Ainda não tenho ideia, teoricamente, que eu vou fazer. Mas, por enquanto, toda essa estrutura eu já deixei uma coisa mais bonita. Isso aí tava horrível na parte de baixo. Mas eu já montei toda essa estrutura. Vocês veem lá aquela estação de trem que eu falei para vocês que ainda tá vazia. E toda essa estrutura da cidade já montada para os Pokémon poderem andar, poderem se divertir. E para poder chegar no nível 10, né? Nível máximo, né? A gente também precisava para ganhar os itens para eu poder fazer as coisas. Mas agora vamos lá. Vamos pegar o trem que a gente tinha largado aqui embaixo. E vamos agora pro museu. Porque tem ligação sim também com o museu. E é uma outra ideia que eu tenho. Essa parte toda de baixo que eu queria fazer. Então vocês vão me dar a dica. Ou essa parte, ou a torre, ou o caminho que vai levar ao museu. E depois, logicamente, futuramente o museu. Mas eu não quero fazer o museu agora. Mas eu quero fazer esse caminho aqui todo, ó. Ou de lava, ou de plantas, ou de coisas assim pra passar, pra deixar uma coisa bonita, pra chegar e sair, pá, chegar aqui no museu. Certo? As estruturas já estão montadas, como vocês viram. Já limpei todo o museu e depois é só reformar essas coisas aí. A gente faz com as cores. É só reformar que tem bastante cor. Os fósseis, aliás, eles dão as tintas. Então é muito importante vocês terem todos esses fósseis, montarem todos os fósseis e deixarem eles no mesmo lugar. E só vão dando fruta para eles e eles vão fazendo as tintas para vocês. E eventualmente eles dão tinta preta e tinta branca para você, além das 50 tintas que você pede para eles fazerem. Então uma ótima ideia, tá vendo? Estão todos aqui. Na verdade, o Tyrantrum só que tá aqui e os outros eles estão na minha outra cidade. Mas futuramente eu já vou transferir eles todos para cá. E vou pedir para eles fazerem as tintas para mim. Essa é a parte de cima do museu. Só tô mostrando o museu que eu já limpei todo. Tá tudo limpo. Mas ainda tá tudo meio quebrado ainda. Por quê? Porque ainda não cheguei até aqui. A limpeza é muito grande, gente. Vocês não têm noção. Para limpar aquela parte toda de cima do museu demorou muito tempo. Para eu começar a realmente querer fazer esses vídeos todos, demorou muito tempo. Então, minha Rocky Reads, assim, tá nesse nível aqui, tá limpa, organizada, estruturada. Agora só falta fazer as coisas. Então, comecei pelo centro da cidade, fiz aquela montanha, fiz aquela outra parte, fiz as estações, tudo interligando. Agora eu vou começar a fazer os caminhos e as coisas. Aí eu quero saber de vocês ainda. Vou insistir, vou ser chato. Vou ser chato sim, por favor, eu quero saber de vocês. Ou esse caminho que vocês estão vendo, que vocês viram aí, que eu cheguei até aqui. Ou a parte de baixo da pirâmide. Ou os balões do lado da torre suspensa lá. Ou aquela parte colorida ali que eu quero fazer perto daquelas plantações. Então já são 4 coisas aí. E é bastante tempo que leva para fazer. Vocês verem que eu fiz uma estrutura de lava toda ali do lado, na lateral do elevador. E agora eu vou voltar. Vocês vão ver que é um caminho direto até o centro da cidade. E é muito rápido quando você faz esses trens assim. Isso aí eu já dei uma mexida em algumas coisinhas aí, porque deu errado. Então eu tive que subir todo o nível de todas as estradas. Passando pelaquela estação de trem, que é a tomada principal da do lado de fora. E agora eu vou chegar lá naquela parte de dentro, passo pelaquela parte bonita e chego na parte de dentro aqui. Agora eu vou para a 4ª linha. São 4 linhas, gente. Vamos para a parte que eu não destruí, mas eu acho maravilhosa. E também leva a estação do museu também. Eu sei, senhor, vocês estão querendo tomar uma Coca-Cola. Vão lá, tome uma Coca, tome uma água, tome um refrigerante, tome alguma coisa. Podem ir.
Demora, eu sei, o vídeo é demorado. Ah, vocês querem arrastar o vídeo? Podem arrastar. Arrastem pra frente, arrastem pra trás. Se vocês acharem alguma coisa interessante, pausem, tirem foto, tirem print da tela. Façam o que vocês quiserem. Eu só quero que exponham esse vídeo. Mostrem pra todos os seus amigos. Realmente, apresentem eles. Se Deus quiser, ó, vamos emplacar esse canal dessa vez. Certo? Tô com tudo e quero muito que esse canal emplaque. De verdade. Então me ajuda aí, gente. Olha, mostrem pros seus amigos. Falem, perguntem pra eles o que eles acharam, se eles gostaram, se eles acharam horroroso, se acharam bonito, se acharam... Quero que vocês falem. Não tenham medo. Não tenham medo de ser felizes. Não tenham medo. Você viu ali do lado, ó? Montanha. E se inscrevam no canal, hein? Que vai ter próximo vídeo. Toda semana, pelo menos um vídeo por semana eu vou postar pra vocês. Rotina é difícil, mas a gente quer, a gente consegue. Finalmente eu tô aqui, né? Finalmente, depois de 10 anos, joguei no Pokémon GO. Já não aguentava mais, tive até aquele canal do Pokémon GO. Aí cansei, gente, não dá mais. E isso aqui virou minha paixão novamente. E vamos lá, vamos voltar pro centro da cidade. Vamos voltar aqui pro centro da cidade, ó, passando por aquela parte de limestones e que a parte de águas termais, os Pokémon adoram ficar ali, gente. Você colocou águas termais, enche de Pokémon. Essa parte eu acho linda. Eu tentei não destruir, então eu fiz tudo em volta dela. Tanto é que vocês vão ver no teto, olhem pra cima no vídeo. Passa aquela parte colorida, eu ainda tenho que reformar ali, tá vendo? Ó, passa uma parte colorida, eu tenho que ajustar aquilo ali depois. E agora a gente volta pra dentro da estação de metrô. Deu muito trabalho, gente, fazer a estação de metrô. Ainda não tá totalmente 100% feita. Mas quando eu for avançando nas partes, eu vou ajustando essas partes. E aqui a gente volta e vai pegar o caminho por baixo. Desce, bicho. Dito, vambora. Vamos lá. Pro outro lado agora que a gente vai subir pro nosso prédio. E a gente desce uma estação dentro do meu prédio, que onde tem toda a parte de transformação de itens que a gente pega, transformação para transformar em Iron Ore, em lingote, em Pokémetal, raro e Pokémetal, Pokémetal raro. Tá vendo, gente? Aqui, ó, eu coloquei essas luminárias embaixo dessas gaiolinhas com flor dentro. Eu coloquei uma luz ali embaixo, segurado por essas correntes. Acho que ficou interessante. Ó, aqui eu construí a parte do meu restaurante, lá no fundo, onde tem o chefe Grandene. E aqui tem todos os Pokémon de fogo construindo as coisas pra mim. Os Limestones não são feitos aqui. E aqui em cima, ó, tem todas as caixas com todas as divisões de todos os tipos de materiais e pedras. Aqui no fundo é tudo que é pedra, 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 material bruto, solo e materiais já transformados aqui desse outro lado. E aqui no meio mais materiais transformados, do outro lado mais materiais transformados também. E espaço para novos materiais também. Coloquei uma luz que eu não sou de ferro, não consigo enxergar. E aqui também outros materiais transformados. Eu coloquei a... Não é Beedrill não, gente. É a Vespiquen. Eu falei... Eu sou doido, tá, gente? Tem umas coisas que eu esqueço. Então a Vespiquen, ela fica ali junto com o Smearguru para eu poder fazer as coisas com mais rapidez e agilidade. E para eu pegar a Vespiquen, pegar as coisas que ela oferece e mandar para os padrões que o Smearguru pega. Eu já vou direto nisso aí. Então, é uma coisa bem mais ágil para a gente poder fazer. E essa aqui é a minha cidade. Espero que vocês tenham gostado. E aguardo para vocês no próximo vídeo o que vocês escolheram. É isso aí. Se inscrevam no canal, deixem o like e deixem mensagem aí. Comentem que eu quero saber o que vocês acham.